Hoje é 31 de março de 2022. Uma tarde fria em São Paulo, são 17 horas e 15 minutos. Este escrevinhador ontem comentou uma ação penal que estava sob sua atividade. Tinha lá umas 10.000 páginas a serem submetidas à análise do advogado, do defensor, do Ministério Público também, e no fim das contas, do juiz, ou do desembargador, ou do ministro da Suprema Corte. 10.000 páginas, em que uma vírgula, um ponto de exclamação que nem mesmo é usado hoje, pode servir à exculpação ou à condenação de alguém. No meio daquilo que se diz hoje, que está no término, no meio de uma pandemia, em que uns usam máscara, outros não usam, aqueles que usam ficam com medo daqueles que estão a não usar. Uma parafernália de dar gosto. E nós precisamos passar horas e horas sobre isto aqui. Os juízes, membros do Ministério Público, os desembargadores, cansados, exaustos, precisando decidir, eles, juízes, o que vão fazer com esse monte de ideários e de argumentos. Isto é um processo híbrido, misto, bífido. Metade disto aqui não está à mesa, a metade disto aqui está num computador a ser examinado pelo meritíssimo juiz ou pelo desembargador, ou, no fim, pelo magistrado de alta categoria que há de decidir essas coisas. E o argumento maior, o melhor argumento, por hipótese, está na tela do computador, está escondido no ventre desta coisa em que nós transformamos os conflitos judiciais e principalmente os conflitos de natureza criminal. O juiz, no procedimento clássico, ele tem a possibilidade de reconsultar a página número 223 dos autos do processo criminal, aquela que contém uma versão extravagantemente importante para a solução do problema. Aqui ele tem isto. Esta coisa que está aqui, ele simplesmente não chega lá. Porque o cérebro dele, mesmo privilegiado, não há de permitir que ele vá buscar aquela frasezinha perdida aqui, nas calendas daquilo em que se transformou o processo criminal brasileiro, sim, em que o advogado tem 15 minutos para sustentar oralmente na Suprema Corte, num tribunal de segundo grau, e os juízes têm pilhas e pilhas de processos sobre a bancada, precisando decidir também se põe alguém nas grades podres de uma prisão brasileira ou se tem dúvida suficiente para exculpá-lo. Isso não é brinquedo, não. Nem para o promotor de justiça, nem para o juiz, nem para o advogado. Infelizmente.
malditosamente. Nós precisamos recorrer à computação. Precisamos pedir licença ao cérebro cansado para procurar páginas lá atrás, aquilo que poderia solucionar uma dúvida, a não ser que estejamos de tal forma cansados que não cheguemos lá, porque de qualquer maneira a nossa decisão precisa ser fundamentada e a nossa decisão precisa ser formalizada nessas letrinhas que são digitadas por quem sabe e por quem não sabe usar essa máquina de fazer loucuras para sentenciar alguém. E o escriba precisa trabalhar, sim, esse monte de papéis, uns antigos, outros mais modernos, mas aquilo tudo, o pior está na barriga desta coisa aqui. E nós temos que penetrar nas entranhas dessa coisa aqui para solucionar aquilo que pode acontecer. E sucede às vezes que o próprio juiz se esquece de que leu lá atrás, no próprio computador, uma porção de frase que pode levar à exculpação. O que sobra no seu cérebro é um pensamento até meio pecaminoso, no sentido de que é hora de decidir. E fica a razão mais importante, mais negra, a toldar o futuro da criatura. Na dúvida, o réu precisa ser absolvido. Na dúvida, o juiz exausto de repente precisa descansar. Na dúvida, no dia seguinte, a decisão já está posta. E o réu, dependendo da vocação do eminente magistrado, é posto entre as grades ou não. Este é o episódio de fim de tarde, às 17h25, que este velho criminalista já viu dezenas e dezenas de vezes, quando, comungando em afetos com juízes antigos também, tinha muito dó do magistrado. Tinha pena daquilo que o juiz ia levar para a velhice, carregando as suas tristezas e os seus aplausos a uns e outros, ou a umas e outras, salvas milagrosamente da condenação, porque o dia anterior do magistrado havia sido tão bom, mas tão bom, que ele chegara à noite com um montante de boa vontade que lhe modificou o pensamento correspondentemente àquela mãe que seria condenada com um filhinho pequeno, se e quando o juiz tivesse, por hipótese, uma dor de cabeça mais forte. É isso que acontece. Na nossa profissão, e não vale a pena dizer que isto é o que se está falando, que poderia não ser aquilo que se estivesse a escrever. Pode acontecer, sim. Mas por que este escriba Paulo Sérgio Leite Fernandes começou a falar sobre vocações? A boa ou a má vontade num dia escuro, numa tarde luminosa, ou depois de acontecer alguma coisa muito boa, ou depois de acontecer uma coisa muito ruim, como faz parte na vida de todos nós. Porque este episódio depende muito também da verbalização na hora ou no momento adequado, naqueles 15 minutos que o advogado tem para tentar convencer o magistrado que está lá sentado com a sua sobrecasaca negra, escutando ou, quiçá, fingindo que está a escutar enquanto dormita depois do almoço, porque isto costuma acontecer também a todos nós que somos humanos.
A verbalização é um pedaço do que acontece durante as disputas judiciais, durante as verbalizações, sim, durante a forma pela qual o escriba, o escrevinhador ou o próprio juiz se manifestam. E por que o Leite Fernandes diz essas coisas todas aparentemente desencontradas? Porque tem aqui à frente o jornal de hoje. O jornal de hoje, quinta-feira, 31 de março de 2022. Após diagnóstico de afasia, ator Bruce Willis vai se aposentar aos 67 anos. Bruce Willis deixa o cinema porque expressa afasia. Afasia é uma má vocação cerebral da criatura que a faz esquecer-se eventualmente de dizer alguma coisa ou de perder a capacitação de unir o sujeito, o verbo, o predicado, o complemento e a racionalização. Bruce Willis tem 67 anos apenas e vai deixar o cinema. E a afasia tem alguma ligação também com outra deficiência cerebral, que é a gagueira. Este Paulo Sérgio tinha um colega de turma, cujo apelido era Gaguinho, que mal conhecia dizer o bom dia depois das aulas ou antes de as aulas começarem, no colégio de padre em que ambos estudavam, o Gaguinho, e que depois se transformou num outro apelido, Lacerdinha, em homenagem a Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um jornalista excepcional, autor de um livro que se transformou em coisa famosa, autor de um livro chamado O Crime do Século, o Dr. Jacques, que era presidente da Ordem dos Advogados de Genebra e foi acusado de praticar um homicídio depois que foi visto nas ruas andando de bicicleta. Veja-se que coisa curiosa, andando de bicicleta na avenida principal de Genebra, ele, presidente da Corte da Ordem dos Advogados de Genebra, e mais ainda, depois de ter pintado os cabelos de loiro. Foi esta a principal suspeita que levou a polícia a entender que o Dr. Jacques, criatura nobilíssima, havia praticado aquele homicídio. E tudo isto foi, esse enlaçamento de ideias do Paulo Sérgio Leite Fernandes, foi aquilo que motivou esta aparente falta de ligação entre o raciocínio deste velho criminalista, enquanto via aqui Bruce Willis com afasia e se lembrava do Gaguinho, do Carlos Lacerda, do Dr. Jacques e daquilo que pode sim modificar as criaturas, porque o chamado Lacerdinha, ou Gaguinho, colega de turma do Paulo Sérgio Leite Fernandes, se transformou num orador brilhante, excepcional, com uma vocação incrível para a boa oratória forense, aprendendo a dominar aquele seccionamento da fala que era produzido, sim, por uma doença cerebral que ele tinha e que Bruce Willis, com certeza, há de ter numa forma qualquer, porque aos 67 anos vai deixar ele, Duro de Matar, é um dos filmes que ele realizou, vai deixar o cinema e se aposentar, porque precisará parar de falar. Bruce Willis vai
aposentar-se. Por que o Paulo Sérgio está dizendo isso tudo? Porque esta coisa toda que está por aqui há de ser resumida a quando surgir a oportunidade de uma sustentação oral, a sugerir e a exigir até que o Leite Fernandes fale direitinho. E, nessa altura dos acontecimentos, o raciocínio precisa ser preciso, precioso, simpático, adequado, exsurgindo do cérebro com a simpatia que fará com que o juiz, no mínimo, tenha um pouco de boa vontade com aquele orador que está a falar para ganhar a vida e terminar as suas frases com a razoável proficiência. O Leite Fernandes hoje estava tão cansado depois dessas coisas todas de hoje e de ontem que nem precisaria ou nem gostaria de fazer a sua crônica, que hoje é quase diária. Mas a manifestação ou o contato com aqueles que veem este velho caudilho da advocacia criminal é tão carinhosa que ela vicia também. O falador se vicia nesse contato. Hoje, Paulo Sérgio e Roberto Delmanto estavam a conversar sobre o assunto. E nós sentíamos falta do outro, falta ficcionista, sim, porque um estava do lado de cá no seu computador, o outro estava no outro lado com o seu computador também, e nós nos víamos ao longe. Como os juízes hoje veem os advogados, como os ministros veem aqueles que estão a tentar convencê-los, e como todos procuram esconder às vezes o cansaço. Cada qual traz na alma e no pensamento depois de um dia estafante. Dentro destas perspectivas todas, vamos deixar muito bem fixado que o papiro, o papel, sempre deu aos advogados a certeza de que poderiam rever aquilo que poderia estar faltando à sua atenção para poderem, quiçá, exculpar alguém e impedir que esse alguém fosse condenado a muitos anos de prisão. O papiro. O computador é uma ficção. O computador é alguma coisa terrível. O computador é uma máquina diabólica que faz com que nós fixemos uma imagem tão imaginária, com perdão pela redundância, que nós terminamos as nossas pretensões e as nossas defesas e as nossas sentenças com uma desconfiança muito grande de termos escondido na própria mente, depois de olharmos esta tela enegrecida, um argumento que pode levar, ou que poderia levar à exculpação do nosso réu. Esta é a fatalidade que leva aos juízes esse cansaço tão grande. Esta é a fatalidade que leva os advogados também ao horror de sonharem, às vezes, com um cliente cuja defesa poderia, quiçá, ter sido melhor feita. Esta também é a característica imaginária que pode levar um promotor público que não seja um acusador obsessivo a repensar à noite para se punir também por ter pretendido com tanta violência a condenação de alguém que talvez merecesse ser absolvido. Faz parte do jogo da nossa vida. E o Paulo Sérgio já cumpriu hoje o seu vício, a sua obsessão por falar ao menos 15, 20 minutos com aqueles que o ouvem. Às vezes com maior simpatia, às vezes com menor simpatia, mas com algum interesse sim, porque
A transmissão de pensamentos e de convicções, à medida em que se vai envelhecendo, fica tão transparente que, no mínimo, merece ser repensada por quem ouve com um pouco mais de atenção. Vamos descansar? E lá na veiva.